Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Domingo de Páscoa. Nesse domingo nós poderíamos até estar falando um pouco sobre essa questão da Páscoa na visão espírita, mas nós decidimos repetir a palestra da semana passada, porque nós a fizemos lá no Manuel Bento e na transmissão nós tivemos alguns problemas aí, muito corte, né, no som, tivemos que interromper algumas vezes. Então nós decidimos refazer aqui hoje online para que ela também fique gravada no nosso site, porque eu entendo que essa palestra é importante, tá? Ela é uma palestra que vai mexer um pouco com a gente aqui e que ela vai também trazer para nós histórias, né, interessantes e reais, tá? Porque tudo que eu vou estar falando aqui ocorreu de fato com um médico americano. Mas antes de iniciar, vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade, pedir que todos nós sejamos envolvidos pelo seu amor, né? O amor de Jesus, para que todos estejam bem para essa palestra de hoje. Como eu falei para vocês, a história tem a ver com um médico americano que no ano de 1980 ele vivenciou uma experiência que transformou a vida dele, mas transformou muito a vida dele, tá? Por isso eu decidi trazer, inclusive, a história dele e tudo que aconteceu a partir de 1980 na vida deste homem. Não é esse que está aí, tá? As imagens que eu vou mostrar por enquanto são imagens só ilustrativas, para dar uma base para a nossa palestra. Quem era ele? Ele era diretor de psiquiatria de um grande hospital de Miami, nos Estados Unidos, e ele já não clinicava, tá? Ele se tornou famoso porque ele era autor de artigos científicos sobre psiquiatria biológica e abuso de substâncias. Ele se especializou, né, no ramo da psiquiatria, nessa questão biológica aí, do uso de substâncias. Ele era reconhecido, ele era chamado, inclusive, para fazer palestras, né, em outras universidades, em eventos. Os seus artigos eram compartilhados e tal. Então ele era famoso nesse sentido. E ele era um médico também que dentro desse ramo da psiquiatria, ele se restringia, tá? Ele não aceitava determinadas coisas que vinham acontecendo, ele desconsiderava, inclusive, tá bom? Mas vamos lá, quem era a paciente? A paciente era Catherine, que na época que aconteceu, lá em 1980, ela tinha 27 anos de idade. Vamos contextualizar um pouco a história da Catherine aqui, as situações que ela estava vivenciando nessa época e que a fez buscar o atendimento. Ela tinha medo de água, medo de sufocar a ponto de não conseguir tomar comprimidos, medo de viajar de avião, medo do escuro e sentia-se aterrorizada com a ideia de morrer. Vocês vão falar, bom, esses medos aqui, muitos de nós também temos. Mas o dela era muito forte. Ela, de fato, não conseguia viver uma vida sossegada com 27 anos de idade, uma moça bonita, inclusive, segundo o médico, né? E era de dar dó a situação dela. Ela realmente tinha problemas, inclusive, profissionais, nessa questão de não conseguir viajar de avião e tal, né? Tinha que tomar comprimidos para poder viajar. Que mais? Ela era de família católica, porém era uma família desestruturada. O fato dela vir de uma família católica é importante para que a gente entenda o que virá depois, né? Nessa história que a gente está contando aqui. O pai bebia muito, a ponto do irmão mais velho ter de buscá-los várias vezes no bar. Eu acho que todos nós conhecemos histórias semelhantes, né, de pessoas que se deixam levar pelo vício e acabam sendo dominadas
pela bebida principalmente, né, ao ponto de serem carregados, né, por filhos, passando mal vergonha, né? E era isso que acontecia com o pai dela. A mãe, tadinha, entrou em depressão profunda e às vezes tomava eletrochoques. Dá para imaginar uma pessoa num tratamento psiquiátrico tendo de tomar eletrochoques? A gente está falando aqui, gente, de, sei lá, 60 anos atrás, tá? Então, nessa época eu acho que se usava muito esse tipo de tratamento, né? Que eu acho um absurdo. Apesar de que eu não sou psiquiatra para falar, mas se pudesse evitar esse tipo de tratamento, né? Que mais? Ela tinha pesadelos recorrentes alternados. Em um deles, ela morria afogada dentro de um carro e no outro ela se via sozinha na escuridão, sem saída. E esses pesadelos, eles eram constantes, porém alternados. Ora era um, ora no outro, tá? Isso também causava problemas para ela, porque ela acordava no meio da noite e ela não conseguia mais dormir por conta desses pesadelos. Então foi assim que ela se apresentou lá para o médico. E por que que ele decidiu atendê-la? Bom, ele decidiu atendê-la a pedido de um dos diretores do hospital, que estava penalizado com a situação da Catherine. Então vamos lembrar, ele já não clinicava, ele não exercia mais, né, a psiquiatria, porque ele era diretor lá do hospital, dessa área de psiquiatria. Porém, para atender a um amigo do hospital, que era um outro diretor lá, que conhecia a Catherine, que já tinha uma relação um pouco mais profunda com a Catherine, né? Lembrando que o doutor em questão, né, não a conhecia, mas este outro médico a conhecia ao ponto de pedir para ele atendê-la, porque ele acreditava que só ele poderia resolver as questões dela. Então, mais para atender a um amigo do que, de fato, o interesse inicial pela paciente, ele se predispôs a atendê-la. Bom, o que aconteceu? 1 ano e 8 meses de tratamento sem obter qualquer resultado. Vocês conseguem imaginar a pessoa indo lá uma vez por semana, 1 hora por vez, né? Por dia, ali, contando suas histórias, o médico tomando nota, nesse tratamento comum, né, e tradicional da psiquiatria, né? O médico tomando nota, tentando encontrar razões que pudessem justificar as fobias e os problemas todos que a paciente apresentava, mas ele não teve resultado nenhum. Bom, a partir daí, ele decidiu, então, em comum acordo com a paciente, utilizar o recurso da hipnose. Só para lembrar, ele era contrário a isso, tá? Aliás, ele defendia os métodos tradicionais de tratamento sem o uso da hipnose, mas passados 1 ano e 8 meses de convivência ali com a paciente, uma vez por semana, ele, assim como o outro médico, né, ele de fato percebeu a necessidade de ajudá-la. Ele ficou enternecido, né, ele ficou interessado em realmente resolver a questão dela, porque ele via o sofrimento que ela tinha. Agora já com 29 anos, né? Quase 1 ano, 2 anos de tratamento, né, já estava com 29 anos. E continuava com os problemas. Aí decidiram fazer hipnose. Só um detalhe aqui, o objetivo da hipnose era tentar descobrir, nas fases da adolescência, da infância dela, se tinha ocorrido algum tipo de episódio que ela havia bloqueado, né, e que pudesse, lá no subconsciente dela, estar afetando-a ao ponto dela vivenciar essas experiências todas aí, né? Essas fobias todas que estavam atrapalhando a vida dela. Então, o objetivo era levar para as fases de adolescência, infância, para tentar descobrir alguma coisa. No primeiro momento da hipnose, houve um episódio interessante, que aos 5 anos de idade, ela foi empurrada para uma piscina, quando sufocou e engasgou, engolindo muita água.
E o interessante é que ele relata que quando a pessoa vivencia uma experiência assim traumática, ela sente novamente, tá? A coisa aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade, mas ao revivenciar essa experiência, essa emoção vivenciada, ela volta a sentir. E com uma intensidade grande, ao ponto dele precisar acalmá-la ali e tudo, né? Para que ela deixasse de sufocar, de engasgar. Mas ela mesmo relata ali para ele que essa experiência aí ela sentia que não tinha sido isso, tá? Que causava os problemas que ela tinha hoje. Então ele decidiu aprofundar um pouco mais e levar ela mais para a infância. E aí, aos 3 anos de idade, com 3 anos de idade, ocorreu o pior de todos os acontecimentos, que justificaria boa parte dos seus sintomas. Então o médico acreditava que esse episódio que foi vivenciado por ela aos 3 anos de idade sob hipnose pudesse ser o causador dos problemas todos que ela tinha. O que aconteceu aos 3 anos de idade? Lembra que nós falamos aqui que o pai bebia e a família era desestruturada? Só para entender também, ela tinha um irmão mais velho, ela era do meio e ela tinha uma irmã mais nova. E o pai, nessa fase aí, quando ela tinha os 3 anos de idade, o pai chegou bêbado em casa lá, brigou com a mãe, fez um escarcéu danado, foi uma cena dessas horrorosas. E ela ficou incomodada com aquilo, né? Uma criança vivenciando essa coisa toda fica até aterrorizada, né? Só que à noite, no quarto, no escuro, o pai entrou no quarto e começou a bolinar com ela. Ela não entendia o que era bolinar, né? Porque com 3 anos de idade a criança não faz ideia, né, dessa agressão absurda, né? Aliás, o mês que vem nós vamos estar tratando dessa questão, tá? De abuso sexual na infantil. É um tema que a gente vai estar abordando aí no mês que vem. E o pai, fazendo isso com ela ficou mais assustada pelo que o pai tinha feito, né, antes com a mãe, ali com aquela briga toda, ela começou a chorar no escuro, assustada. E o pai, então, para calá-la, né, para que ele tivesse o silêncio, ele taca a mão grande dele ali de um adulto no rosto dela, né, como criança, e ela sufoca, e ela começa a sentir aqueles sintomas no escuro, aqueles sintomas da falta de ar e tudo e tal, né, e do desespero. Então esse é o episódio que o médico acreditava que poderia ser o causador dos problemas que a Catherine apresentava na fase adulta. Foi uma cena triste, uma cena complicada, ele precisou trazê-la novamente à realidade, né? Tirá-la do transe hipnótico, acalmá-la e tudo. Porque ele também ficou chocado com a cena, né? Só que ela, ali naquele momento, ela se sentiu até além de naturalmente de ficar assustada, mas ela se sentiu um pouco aliviada, porque ela pôde perceber ali uma situação que a incomodava também e que ela não deixava muito claro, que era a dificuldade que ela tinha de se relacionar bem com o pai, né? De ter um carinho pelo pai, abraçar o pai, como ela via as pessoas fazendo, né, as amigas. Ela tinha essa dificuldade e ela se cobrava muito disso. Ela não sentia-se bem em relação a isso com ela mesma. E agora ela encontrou a razão, né? O porquê. E ela pôde perceber que não era ela a culpada dessa situação. Bom, o médico achou que tinha resolvido, então, com isso. Tranquilizou-a, deu até uns comprimidos para ela tomar, caso ela precisasse, né? Já que ela reviveu duas cenas, né? Complicadas. Mas vamos lá. Porém, olha, os sintomas da Catherine continuaram sem alteração, tão graves como antes da regressão, porque parece que a regressão ali provocou algo que criou uma certa gravidade nos sintomas, então eles se tornaram mais fortes,
né? E ela continuou tendo sonos durante a semana, tudo e tal. Bom, aí, em face disso, eles decidem retornar para o processo hipnótico. Retornaram então ao processo hipnótico, tentando chegar aos 2 anos de idade. O objetivo era, bom, até passou pelos 5, passou pelos 3, vamos ver se tem alguma coisa, né, anterior, ali por volta dos 2 anos de idade. E é interessante isso porque, por que não antes, né? Porque normalmente é a partir dessa idade aí que podem ficar gravados no inconsciente, segundo o que se sabe, né? Eu não sou médico para falar isso, mas parece que é nessa fase aí, a partir dessa fase que podem ficar gravados os episódios que podem atrapalhar a pessoa no futuro, né? Quando adulta, tá? Ao não encontrar nada específico nesta idade, ele dá o comando que causou espanto. Regresse ao tempo onde tem origem os seus sintomas. Então aqui cabe uma explicação interessante. Ele a leva até os 2 anos de idade, faz perguntas ali para saber o que poderia estar causando, se ela teve algum episódio, né, marcante como aquele dos 3 anos. Ela diz que não, que ela não enxergava nada. Então aí ele fala para ela, bom, então vá ao tempo onde você acha que tem origem os seus sintomas. Se não é nos 2 anos, é 1 ano e meio. Ele achava que ela ia falar com ele desta vida. E aí veio a surpresa. Catherine então começa a falar com ele como uma mulher adulta, vivendo em uma civilização antiga em 1863 antes de Cristo. Dá para imaginar o choque, ou seja, o médico ficou chocado porque ele não acreditava em reencarnação, ele não acreditava, ela também não acreditava, até onde ele sabia, né? E ela vem falar com ele, descrevendo a vida, tá? Descrevendo o tipo de vida que eles levavam, os utensílios que usavam, a roupa, né? Ela descreve inclusive a roupa, que era um tecido grosseiro. Ela era uma mulher nessa época também, tá? E aconteceu um episódio. Nessa vida houve uma grande inundação que provocou a morte dela por afogamento. Foi muito trágico e desesperador porque ela segurava sua filhinha e não pôde fazer nada para protegê-la. Então essa cena sendo revivida por ela ali, né, as emoções sendo novamente revividas, também foi muito intensa ali no consultório. E ela até fala que o maior desespero dela de morrer em afogo foi o fato dela não conseguir fazer nada pela filha. Ela tentava, de todas as formas, proteger a filha, mas não conseguiu, né? Porque a cidade foi dizimada pela inundação, um tsunami terrível, lá ocorrido em 1863 a.C. Os homens têm uma certa dificuldade de entender esse sentimento materno, né? Mas as mulheres, as que estão nos ouvindo aqui, devem saber imaginar o desespero que foi para ela nessa época. Por isso que ficou gravado, né, no subconsciente dela ali, de espírito, esta cena. E aí, um fato interessante, um detalhe interessante, ela reconheceu na filhinha morta naquela época a sua atual sobrinha, Raquel. É uma sobrinha que ela tinha uma ligação muito forte, assim, um carinho muito grande, como se fosse mesmo mãe, né, e filha, apesar de não ser filha dela. E agora estava explicado por que ela tinha essa relação tão forte com a Raquel, porque a Raquel havia sido a filha dela lá atrás, né, há muitos anos atrás. Então foi um episódio interessante esse, tá? Bom, o médico em si, ó, ficou com um grande dilema. Ficou espantado. Vidas anteriores, reencarnação. Ora, ele não acreditava nessas coisas. Ele era de família judia, tá? Ele era judeu, né? Então as crenças do judeu ortodoxo, principalmente, né? Elas não cabem essas questões, tá? De vidas anteriores, reencarnação. Então ele ficou incomodado com aquilo, falou, bom, como é que eu vou lidar com isso, né?
Como ele ia lidar com isso e como será que a Catherine iria reagir? Ela continuaria com o tratamento? Então ele ficou nessa incógnita. Primeiro, como é que ele ia lidar com essa situação, que ele não acreditava, mas que ele estava vivenciando junto com a paciente? Se ela, como é que seria a reação dela após essa hipnose aí, esse episódio, em relação aos sintomas que ela apresentava, né? E também se ela continuaria com o tratamento. Ele ficou nessa incógnita. E aí, na sequência, resolveu aguardar para ver. Enquanto isso, ele decidiu estudar o trabalho de outros médicos e médicas que haviam tratado do tema, vidas passadas, tá? A gente está falando aqui. Ele decidiu, então, porque ele sabia que tinha outros médicos publicando artigos, publicando, até escrevendo livros, tudo e tal, das suas experiências. E ele, enquanto aguardava se a Catherine iria seguir ou não, decidiu estudar. Primeiro que ele foi relembrar aqui foi a doutora Ellie Wambach, que é esta senhora que aí está, que escreveu o livro Recordando Vidas Passadas. Tá? Esse livro aí, ele é de 1978, se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora a data, mas o que a doutora Ellen fez, na verdade? Ela acreditava em vidas passadas e ela não foi por curiosidade e não foi por acidente que ela decidiu fazer esse trabalho. Ela, como ela acreditava, ela pediu autorização na universidade e ela criou um programa onde ela pôde, então, arregimentar alunos que tivessem interesse em passar por processos hipnóticos, tá? E, a partir desses processos, ela colher informações. Ela levava, foram mais de 1.000 alunos, tá? uma média aí de 10 vidas por aluno, então ela levava a pessoa para a vida anterior, e nesta vida anterior ela fazia 12 questões básicas para todos. Né? Essas questões são interessantes porque eram questões que levavam a ter um conjunto de informações que pudesse fazer tabulação, que pudesse dar uma base científica para o estudo. Desse estudo dela, eu vou trazer aqui os dados interessantes. 49,4% das vidas, as pessoas eram mulheres. E 50,6% eram homens. Então parece que, segundo ela, inclusive, há uma necessidade de um equilíbrio ali do espírito. E ela confirma também aquilo que a gente já sabe através da doutrina, que o espírito não tem sexo. O espírito, ele reencarna, e no reencarne é que ele adquire a condição sexual, né? Do corpo masculino, do corpo feminino. E está aqui esse equilíbrio. Mas o mais interessante é esse outro aqui, 90% declararam que morrer não era ruim, mas sim o voltar a nascer. Isso aqui, para quem estuda espiritismo, para quem está aprendendo, né, de extrema importância a gente entender isso aqui, tá? A gente não fala, né, e não aprende na doutrina que você se prepara para reencarnar, você decide reencarnar, você busca no seu reencarne, né, novos aprendizados e por aí afora. Então, o morrer em si não era ruim, por quê? Porque você não tinha alternativa. Chegou o momento de você morrer, você não tem o que fazer. Vai acontecer com todo mundo. Aliás, eu estou mais para morrer do que para continuar vivo na minha idade, tá certo? Faz parte. E chegou o momento, você não tem muito. Naturalmente, que você vai passar por todo aquele processo, né, dependendo das suas crenças ou não, do sofrimento que você tiver ou não no momento da morte, mas chegou. Você se estabiliza, segue a vida no plano espiritual, porém o reencarnar vai requerer de você, aí é você decidindo, é você indo em busca, é você se preparando para voltar. E era isso que, segundo eles, causava, né, pelo menos os que foram hipnotizados lá pela doutora Ellen Wambach, era o reencarnar, o decidir reencarnar que causava mais, vamos assim dizer, causava um pouco mais de suspense, né, causava um pouco mais de incertezas do que o desencarne.
Então está aqui um aprendizado interessante para nós, tá? Que estudamos o assunto. Outra médica que ele estudou foi a doutora Edith Fiore, que também tem um livro, tá? Já Vivemos Antes. Aliás, os livros delas foram escritos mais ou menos na mesma época, tá? Qual a diferença da Edith Fiore para a Ellen Wambach? É que a Edith Fiore ela era médica clínica, né? Ela atendia os pacientes e acidentalmente, como no caso do médico, né? Que deu aquele comando para Catherine, ela também acidentalmente acabou levando um paciente para uma experiência de vida anterior, e esse paciente se curou rapidamente a partir de reviver essa experiência. Ela achou aquilo interessante, apesar de não acreditar muito, mas ela começou a fazer essas experiências com os seus pacientes e ela foi descobrindo que o simples fato de uma pessoa reviver uma experiência que não ficou muito bem resolvida numa vida anterior, né, a fazia, nesta vida aqui, melhorar rapidamente dos seus sintomas. Então ela passou a usar muito, por isso que ela escreveu o livro, tá? E o outro que ele estudou também foi o Dr. Ian Stevenson, que é esse senhor que aí está. O Dr. Ian Stevenson já é desencarnado. Ele era diretor da Universidade de Virgínia e durante mais de 40 anos no seu trabalho na universidade, ele pesquisou pessoas que voluntariamente, tá, naturalmente, passavam a dizer que tinham tido uma vida anterior, que lembravam de uma vida anterior. Aqui não é um processo hipnótico, tá? Diferentemente das outras duas médicas. Isso aqui era natural. A pessoa começava do nada, assim, a falar coisas, tá? Na maioria desses pacientes, desses 4.000 que ele estudou, a maioria eram crianças, tá? Mas também tinham adultos, que um episódio qualquer na vida fazia, de repente, a pessoa começar a lembrar de uma vida anterior. Então ele pesquisou esses assuntos todos e todo o trabalho dele da universidade durante mais de 40 anos foi baseado nisso. E ele escreveu um livro, olha, 20 casos sugestivos de reencarnação. Tem em português esse livro, né, como vocês podem ver aí na capa. E o que é interessante desse livro? Por que 20 casos se ele pesquisou 4.000? Porque esses 20 casos foram comprovados com documentos. Como assim? É o seguinte, a pessoa não chegava lá para ele e dizia que lembrava ter sido fulano de tal que viveu em tal lugar, em tal cidade, assim, assado, tinha familiares assim, assado e por aí afora. Então ele pegava aqueles que eram possíveis, naturalmente, né, e ele ia no local pesquisar em cartórios, pesquisar em jornais antigos, né, arquivos de jornal, as histórias, se existia ou não aquela pessoa. Dessas aí ele conseguiu comprovar 20 casos. 2 no Brasil, inclusive, tá? 2 no Canadá, outros no Sri Lanka, no Líbano e por aí afora. Então, com base nesses 3 aí, principalmente, tinha outros que ele também estudou, mas com base nesses 3, ele meio que passou a aceitar, né, o fato da pessoa poder lembrar de uma vida anterior. Então ele agora já estava mais interessado em seguir com o trabalho com a Catherine, né? E também saber o que aconteceu com ela. Pois bem, retornou alegre, pois o medo de se afogar tinha desaparecido e os seus medos de sufocar tinham, de certo modo, diminuído. Também o seu sono deixara de ser interrompido pelos pesadelos. Então, olha que interessante. Reviver essa experiência, né, de morrer ali afogada, abraçada a filhinha, lá em 1863 a.C., fez com que ela diminuísse, perdeu o medo de se afogar, né, e diminuísse também os pesadelos. Ela não passou a deixar de ter os pesadelos. E ela se interessou em seguir, tá? Ela pediu para seguir com o tratamento, pois além de se sentir bem agora, ficou muito curiosa com o que estava acontecendo. Então, para a alegria do médico que estava interessado em seguir, porque agora ele também queria entender, né, o que acontecia, a paciente também decidiu fazer isso. E a partir daí, então,
Ó, a partir daí, por mais 6 meses, Catherine vivenciou inúmeras outras vidas. Então ele, nas primeiras vivências que eles tiveram, a partir daquela experiência de 1863 a.C., ela foi cada vez melhorando mais, ela foi vivenciando experiências e foi melhorando cada vez mais, tá? Ao ponto de sumirem os problemas que a levaram a fazer o tratamento. O retorno a essas vidas, além de a curar rapidamente, como estou falando aqui, possibilitou que ela reencontrasse pessoas da sua relação atual nas mais diferentes situações. Então ela reviveu, ela reviu a sobrinha, né, que foi filhinha, ela revia os irmãos, ela revia os pais, revia a mãe, em situações diferentes, né? Ela reviveu uma experiência, ela reviu o médico, numa outra experiência, quando ele era professor. Ela reviu algumas vezes o médico amigo dela que havia indicado a que ela fizesse o tratamento, também vivenciando com ela. Ou seja, ela pôde perceber pessoas da sua relação, não só os familiares físicos, mas outras pessoas, né, amigos e por aí, primos e por aí fora, ela pôde reviver e perceber que já haviam vivenciado experiências juntos, tá? E uma interessante, em uma das vidas, foi interessante, pois ela se identificou como um homem alemão de nome Erich, que era piloto de um avião de combate na Segunda Guerra Mundial. Vocês vão imaginar uma situação dessa? A pessoa vivenciar uma experiência. Uma moça, imagine uma moça de 29 anos de idade, vai imaginar que ela foi um piloto de caça, né, de um caça de combate na Segunda Guerra Mundial, alemão, e eles estavam combatendo os ingleses, inclusive. Tem uma outra experiência que eu não contei aqui, mas que ela, numa das vidas, né, ela relata que ela foi espanhola, e ela ali ficou com vergonha de falar para o médico que ela era prostituta nessa vida. Uma espanhola prostituta. E ela não falou no momento ali, foi falar depois, porque ela ficou envergonhada. Vocês conseguem imaginar uma pessoa querendo fazer experiências de vidas passadas para se ver como uma prostituta, ou então como um piloto de alemão na Segunda Guerra Mundial? A maioria das pessoas que têm curiosidade por esse assunto querem saber se foram reis, rainhas, pessoas poderosas, né? Você vai se imaginar nessa situação? E detalhe interessante, nesta vivência aqui, ela descreve o avião, descreve como é que era. E esse avião foi atingido, né, por um bombardeio e acaba pegando fogo, cai e ela morre ali nesse acidente. Daí a razão dela sentir medo de avião, né, que se dissipou a partir dessa experiência. Bom, vamos ver agora algumas questões aqui de confirmação doutrinária, o que tem na doutrina em relação a essa questão que o médico vivenciou. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em um novo e outro novo corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, olha lá, é um novo corpo que nada tem a ver com o anterior. Então, ela vivenciou experiências ali, muitas como mulher, mais loira, morena, ora ruiva, ora era baixinha, ora era alta. Ela vivenciou experiências como homem, né? Então, um novo e outro corpo formado a partir da necessidade. Tá? Aceitamos reencarnar nas condições que teremos que viver e no meio necessário para nosso aprendizado. Aceitamos reencarnar nas condições que teremos que viver e no meio necessário para o nosso aprendizado. Então, lembra que a gente falou das escolhas que a gente faz antes aqui, e que lá na doutora Anne Wambach, os 90% dos pacientes lá diziam que o problema não era morrer, mas o ter de voltar? Olha que interessante isso aqui, né? O espírito encarnado perde a lembrança do seu passado para que, ao não saber de tudo sobre a vida anterior, seja mais senhor de si. Então a gente reencarna e esquece do passado. Por que a Catherine estava sofrendo com situações vivenciadas em vidas anteriores, mas que ela não tinha consciência disso?
porque estava no esquecimento. Porém, foram experiências tão traumáticas que, de alguma forma, ficaram gravadas, né, no seu perispírito ali, e ela traz consigo. E mesmo numa vivência atual, pode ser que ela tinha essas reminiscências desse passado aí, tá? A depender do grau, né, de intensidade emocional que ela guardou daquela experiência, que o espírito dela guardou. E outra, a gente esquece também para ser mais senhor de si, para que a gente possa de novo cometer os mesmos erros, talvez. Porque às vezes a gente precisa vivenciar várias experiências nas mesmas situações para ficar de fato gravado, né, o aprendizado. Em cada nova existência física, o espírito dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. É assim que a gente se desenvolve, tá, gente? A gente vai tendo as experiências, vai vendo que aquilo ali não é bom, que aquilo lá é ruim, que isso aqui é bom, e a gente vai acumulando experiências e nessas experiências a gente vai se desenvolvendo e distinguindo melhor o que é bom e o que não é. Onde estaria o seu mérito nos acertos se lembrasse de todo o passado? Então essa aqui é uma outra questão que eles colocam do porquê da gente esquecer do passado, né? Porque se você reencarna lembrando tudo que você precisa passar, vamos assim dizer, o que você tem que aprender ou resgatar, você está trazendo a cola, né, para a prova. Então qual é o mérito? É o que eles falam aqui, né? Onde estaria o mérito dos acertos se lembrasse de todo o passado? E finalizando essa questão doutrinária, olha, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Podem se atrair e se tornarem amigos, ao passo que dois irmãos de sangue podem repelir-se, como vemos todos os dias. Esse texto foi retirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo lá que trata da questão consanguínea, né? Família espiritual ou família carnal. Então eles dizem aqui que às vezes, pessoas nascidas de pais diferentes, que foi os fatos inclusive narrados pela Catherine, né? Podem ser mais irmãos pelo espírito do que nascidos na mesma família, por laços consanguíneos. E eu acho interessante que eles falam, né? Como pode repelir-se como vemos todos os dias. Eles estão falando aqui de 1857, 1858, que já existiam esses problemas, né? De irmãos se repelirem, né? Uns com os outros, e coisa desse tipo, né? Consanguíneos. Então, está aqui a confirmação dessa questão da Catherine ter revivido experiências, né, com os amigos e com os parentes, e não necessariamente só com o núcleo familiar atual dela, tá? Mas seguindo aqui. Mais um fato interessante e surpreendente ocorreu. A gente está falando do segundo aqui, tá? O primeiro foi esse, né, do médico ter vivenciado com a paciente várias vidas anteriores. Qual foi o segundo fato interessante e surpreendente e que o médico não estava preparado para lidar? Além da experiência de acesso às vidas passadas, entre uma vida e outra, ela passou a ditar comunicações de desencarnados. Opa! Lembra, ele a hipnotizava, levava ela para o final da vida e ali ele ficava perguntando para ela como é que ela estava se sentindo, o que estava acontecendo. Num determinado momento, ela falou: olha, tem pessoas se aproximando, são espíritos, e eles querem falar com você. E a partir daí, né, ela passa, esses espíritos se identificaram como mestres. O médico contou 7 ao todo, que, segundo o médico, revelaram muitos segredos da vida e da morte. Então, olha uma experiência inusitada, e queria ter que trabalhar isso também, tá? A sua crença nisso. Ela, entre uma vida e outra, passou a ditar conceitos filosóficos, ideias sobre essa questão da vida e da morte, a questão da reencarnação, da continuidade da vida, e por aí afora, através de espíritos que se chamavam mestres. Eles não deram nomes, né? Se chamavam mestres. E ele conseguiu separar 7 ao todo, porque pela característica das informações que passava, a forma como passava e por aí afora, tá?
Então, para isso aí já foi inusitado também para ele. Mas tem mais, mais um fato interessante e surpreendente. O terceiro, lembra, o primeiro foram as vidas passadas, o segundo, espíritos se comunicando através dela com ele, um processo mediúnico. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos o que está acontecendo, um processo mediúnico. Ela em transe recebe informações, tá? Ele não entendia nada disso, ele não estava preparado para isso, só que teve esse terceiro. E esse terceiro aqui o fez, de fato, se render a essa realidade, tá? O que aconteceu aqui? Além dos 7 mestres, houve uma outra manifestação inusitada e reveladora. Vocês estão vendo aqui um senhor e uma criança. E ele conta, vamos explicar isso aqui para vocês melhor, tá? Ele conta que esse processo todo com a Catherine, né, esses aprendizados todos, o estavam transformando, ele estava passando por mudanças assim de valores, de suas ideias e tudo, né, seus conceitos, quebrando muitos paradigmas. Mas teve um dia que ele acordou meio borocochô, ele estava meio chateado, ele estava meio para baixo, e ele queria ouvir uma palavra, né, de alento, e ele queria ouvir o mestre filósofo, aquele que ele classificou como sendo o filósofo. Dos 7, né, ele classificou esse como sendo filósofo, pelo conteúdo que trazia. E ele queria ouvir esse mestre. Então era dia da Catherine ir no consultório. Ele a hipnotiza, a leva, né, rapidamente para o final da vida, porque ele não tinha mais interesse em saber da vida dela. Aquilo ali já virou carne de pescoço, vamos assim dizer. Ele queria ouvir o mestre filósofo, tá? Ele precisava disso. E aí ele começa a insistir com ela, como é que está, o que você está sentindo e tudo. E nada dela falar que estavam os mestres ali. Ele não sabe se foi porque ele levou ela muito rápido, né, para o final da vida. Meio decepcionado, ele estava se preparando para trazer ela para a realidade, quando ela falou, olha, eles estão se aproximando, mas não estão sós, tem um senhor e uma criança com eles. E aí era o pai dele, Avram, Alvin, eu já explico essa questão, e o filho Adam. Então aqui, gente, foi o momento em que ele não duvidou de mais nada, tá? Por quê? Primeiro, ela não tinha, pelo menos, conhecimento que ele houvesse falado para ela. Ela não tinha conhecimento do pai dele, e o nome hebraico do pai dele, Avram. O pai dele era conhecido nos Estados Unidos por Alvin, era o nome americano dele. Como é que ela poderia saber do nome Avram? Né? E outra, ela não tinha como saber do filho Adam, porque o que ela conhecia nessa convivência de 2 anos e pouco com o médico, o que ela conhecia era ele com a esposa e os 2 filhos que ele tinha, a filha e o filho. Ela não tinha como saber desse terceiro filho aí, o Adam, que na verdade foi o primeiro filho dele, que nasceu e morreu com 24 dias de existência. Ela não tinha como ter essas informações. E aí ela relata que o pai, o Avram, fala para ele do problema do coração que o fez morrer, né? E que o filho também tinha nascido com problema no coração, o Adam. E aí ela fala, o seu filho Adam é um espírito muito iluminado, é um espírito muito evoluído, mas que tem uma ligação com você muito forte, vocês já vivenciaram experiências. E ele está dizendo aqui que ele aceitou nascer num corpo defeituoso para te ajudar a se redirecionar na atual existência, na sua existência, a existência do médico. Como assim? O médico explica, tá? Que quando o filho dele nasceu, ele estava estudando medicina. Ele queria se formar médico porque ele acreditava que a medicina era moderna, principalmente, né, conseguiria ajudar muitas pessoas, resolver muitas questões, né, que até então eram desconhecidas, muitas doenças, enfermidades e tal. Quando o filho dele nasce, o primeiro filho dele nasce com um problema sério no coração, era uma doença rara, né, o coração nasce invertido, tá?
E todo o aparato tecnológico da medicina na época, todo o aparato da universidade, os professores, tudo tal, ninguém conseguiu ajudar o filho e o filho dele morreu com 24 dias. Aquilo para ele foi um choque muito grande, foi uma decepção muito grande, e ele decide então desistir da medicina. Ele tranca a matrícula lá, passa um tempo, e aí ele decide então estudar psiquiatria. Dá para imaginar uma situação dessa? E aqui eu quero fazer um alerta para os espíritas, principalmente os estudiosos, que têm alguns conceitos rasos sobre essa questão da reencarnação, tá? A gente tem um conceito não muito profundo das escolhas das provas, questões 218 até a 256 do Livro dos Espíritos, tá? Ou melhor, 256 até a 273 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Porque e a gente também tem um conceito de Deus, né? A gente ainda acha que Deus é punitivo. Então, quando um filho de uma pessoa nasce e morre com 24 dias, a gente já vai logo imaginar que é um castigo para os pais, ou então que aquele espírito nasceu e viveu só 24 dias porque foi um suicida numa vida anterior, nasceu para resgatar. E aqui nós estamos tendo uma experiência e uma explicação de que não foi nada disso. Foi um espírito que nasceu, aceitou nascer assim para ajudar um amigo, né, espiritual dele que estava aqui para se reencaminhar naquilo que ele havia se proposto anteriormente. Fica aqui uma lição para nós, tá? Mas vamos seguir. Teve um quarto episódio aqui interessante. Mais um. Mais um? Já não chega? Não, teve esse aqui que é mais curiosidade, mas eu acho interessante a gente falar dele, tá? Ela volta à infância da atual existência e descobre que seu irmão mais velho havia sido concebido antes do casamento. Fato este confirmado mais tarde por sua mãe. O que aconteceu aqui? Ora, ele já não estava levando ela para vidas anteriores, e ali eles não estavam conseguindo informações interessantíssimas, ela havia se curado e tudo e tal. Estava vendo as manifestações, né, dos espíritos. Teve um determinado momento que ele a hipnotizou e que ela voltou para a infância dessa atual existência, na faixa ali dos 4, 5 anos de idade. E ali ela relata que o pai estava batendo neles, né, nos irmãos, nos três, bêbado, né? Batendo ali com um cinto, e muito nervoso, e ela falava, por que ele é tão mal? Ela falava, né, na regressão, por que ele é tão mal? Por que ele é tão, né? Aí ele a acalma, o médico a acalma e pergunta, por que você acha que ele é assim, né, tão mal e tal? Ela fala, olha, é porque ele não queria casar, né, ele engravidou a minha mãe antes do casamento, e o meu irmão nasceu, né, e aí eles casaram. Então ele é infeliz no casamento. Top. Só que essa informação, gente, ninguém sabia, tá? Era só a mãe e o pai, né, que sabiam, né? Os filhos não sabiam. E aí essa informação, então, é revelada num processo hipnótico aí. E depois a mãe vem confirmar. Interessante, né? Agora vamos falar sobre a publicação do livro, em que ele descreve toda a inusitada experiência. Ele manteve a ideia do livro engavetada por mais de 4 anos, por receio de se expor. Lembra, ele tinha todo um conceito, toda uma tradição, todos uns valores que ele pregava, né, que ele expunha, que ele escrevia, que ele era chamado para falar e tal. Isso tudo que ocorreu com ele era contrário a tudo aquilo que ele pregava até então. Então a vida dele, quando ele publicasse essas informações, a vida dele ia mudar por completo. Ele ia perder o chão, o status quo, ele estava na incerteza do que ocorreria com ele, tá? Então ele engaveta o livro por mais de 4 anos. Mas aí daí ele decide publicar o livro. Demorou 4 anos, mas decidiu. E por quê? Primeiro, ele não podia se furtar ao fato do que o real que aconteceu. Ou seja, as experiências foram reais, foram vívidas. Não se inventou nada. Tudo aquilo que ele pôde obter de informações era real.
A paciente não estava variando, ou seja, não era invencionice dela, como também não era invencionice dele. O filho dele aceitou reencarnar num corpo problemático para ajudá-lo e tal. Então ele não podia não levar adiante, mesmo correndo o risco de se expor e de ter que transformar a sua vida. E aí ele decide publicar o livro, que é este que está aqui. Muitas vidas, muitos mestres. E este aqui, de fato, é um médico, tá? Essa imagem é dele mesmo, é o Dr. Brian Weiss, ou Brian Weiss, tá? Como se pronuncia. O livro Muitas Vidas, Muito Mestres contém isso que eu trouxe para vocês aqui de informações, tá? Eu fiz aqui um resuminho do livro, tá bom? Dessa história fantástica que aconteceu com ele. E, de fato, houve transformação, tá? A partir da publicação do livro, ele recebeu, contrariamente daquilo que ele imaginava, ele recebeu mais apoio do que críticas, né, dos médicos. Por quê? Porque muitos médicos também estavam vivenciando situações semelhantes em seus consultórios, mas tinham receio de relatar. E a partir da credibilidade do Brian Weiss da época, né, que o Brian tinha na época, e teve a coragem de publicar, então eles também tiveram coragem de se abrir e mostrar que de fato acontecia em seus consultórios. Então ele recebeu mais apoio do que imaginava. E de fato a vida dele mudou, tá? A partir daí, da publicação do livro, ó, após a publicação do livro, sua vida realmente mudou completamente. Esse é ele aí, tá? Ele saiu do hospital e fundou uma clínica, onde passou a aplicar o método de regressão em centenas de pessoas. A partir daí, então, ele começa a atender muita gente, começa a ajudar muita gente, e ele se torna uma espécie de celebridade, tá? Ou, além da celebridade, né, ele se torna uma espécie de autoridade no assunto. E a partir daí ele publicou vários outros livros. Quais são? Ó, em 1988, Muitas Vidas, Muito Mestres. 1996, Só o Amor é Real. 1997, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. Vamos só fazer umas observações aqui. Lembra-se, ele começou a experiência com a paciente em 1980. Passados 1 ano e 8 meses, ele começa a ter as experiências com ela de vidas anteriores. Tem mais 6 meses ali de experiência. Só passaram-se 2 anos e pouco, né? Ele engavetou o livro por mais 4 anos e só em 1988 ele vem publicar o livro, quando começou tudo lá em 1980. Aí ele começa a atender um monte de gente, centenas e centenas de pessoas. Passam-se mais 8 anos, ele escreve mais um livro, depois 1 ano, mais um. Aí na sequência, mais 2 anos ele escreve Muitas Vidas, Uma Só Alma. 2004, A Divina Sabedoria dos Mestres. E aqui ele traz mais ou menos os substratos, né, daquelas informações que os mestres vinham passando pela Catherine para ele, tá? E em 2013 ele escreve o livro Os Milagres Acontecem, dessa vez em conjunto com a filha dele, a Amy. Esse aqui eu ainda não li, tá bom? Estou comprando para ler, porque eu quero entender o que aconteceu aqui com a Amy também, né? Que era a filha dele. Então tá aqui a história fantástica dele, né? Eu vou encerrar a nossa palestra contando, tá? Contando a história do livro Só o Amor é Real. E também vou trazer alguns substratos que eu extraí do livro, ele falando dele, do que aconteceu com ele a partir dessa experiência, tá? Que ele teve com a Catherine. Lembra que eu falei aqui que ele saiu do hospital, montou a clínica e passou a atender um monte de gente? Ele estava atendendo mais de 100 pessoas, mais ou menos, e só que tinha 2 deles que eram especiais, assim, no aspecto que ele pôde perceber uma coisa interessante, tá? Um deles era um mexicano de nome Pedro, mais ou menos os 37 anos de idade, uma pessoa bem sucedida, né? Filho de um empresário e tudo, mas que tinha problemas. Ele não conseguia criar relacionamentos duradouros, ele tinha dificuldade, tá, de encontrar pessoas, né, que ele pudesse manter uma relação mais duradoura.
E também tinha uma moça chamada Elizabeth, uma americana, também na mesma faixa etária ali do Pedro, que também era bem, profissionalmente falando, bem resolvida, tinha uma vida razoável, mas também tinha essa certa dificuldade de encontrar um relacionamento duradouro. E um belo dia, ele se deparou com uma situação inusitada. Ele, para atender o paciente, ele antes, né, ele marcava com uma hora antes, ele poder rever algumas gravações, né, algumas anotações que ele tinha feito. E ele foi ouvir uma história do Pedro e ele falou: peraí, eu já ouvi isso aqui. Será que o Pedro já me contou isso, mas com outro personagem? Aí ele começa a tentar olhar e aí ele descobre que, na verdade, não foi o Pedro. Quem tinha contado uma história semelhante, mas como um outro personagem, foi a Elizabeth. Os dois pacientes deles que estavam indo lá, e ele começa a olhar as histórias, ele começa a perceber que as histórias eram semelhantes, mas em personagens diferentes. Ele fala: eu estou com duas pessoas que se conhecem aqui há várias existências, mas que não se conhecem nessa vida. Será que eu posso fazer o papel de cupido? Eu posso quebrar o conceito, né, entre o médico e o paciente ali? Eu sempre esqueço o nome que se dá para isso, né? De você quebrar a confidencialidade, meu Deus, que palavra complicada, a confidencialidade entre médico e paciente. Você tem um código de ética a seguir, ele não podia fazer isso. E aí ele conta no livro que ele tinha duas oportunidades só de dar uma de cupido. Por quê? Porque o pai do Pedro havia morrido e o Pedro iria voltar para o México para assumir as empresas do pai. Tá? E então só tinha mais duas sessões com o Pedro, e o Pedro ia parar de frequentar lá o consultório. Então ele tinha essas duas oportunidades, tá? Aí, o que ele fez? Ele deu um jeito de marcar as consultas para que eles, no mesmo dia, né, no horário subsequente, para que eles se encontrassem na recepção. A ideia é que quando um estivesse saindo, encontrasse o outro na recepção, ele apresentaria e ia ver o que acontecia. Então, na primeira oportunidade, era o Pedro que estava lá no consultório, super chateado com essa questão de ter que, né, voltar para o México e tal, não estava muito contente com isso também, né? Sai e encontra a Elizabeth na recepção, ele apresenta os dois e fica olhando para ver se ia dar algum match, né, alguma coisa diferente. Não deu nada, porque o Pedro estava muito preocupado e não deu muita atenção para a Elizabeth. A Elizabeth, então, entra no consultório, também não falou muito do Pedro, porque ela também estava com uma situação. Ela até comunica para ele, né, que ela ia ter que parar uns 2 meses ali de fazer o tratamento, porque ela iria fazer uma viagem de negócios, dali a 2 semanas, tá? Então ela teria mais uma consulta, e ela depois iria fazer essa viagem de negócios. Pois bem, na segunda vez era o inverso, era a Elizabeth que estava saindo da consulta e o Pedro que ia entrar, né, nesse encontro, então, no consultório, ali na recepção. Dessa vez eles conversam um pouco mais, mas nada que pudesse suscitar algo que pudesse ser o cupido. Só que aí ele conta que a vida se incumbe de ser um cupido melhor. Por quê? Tudo isso está nesse livro aí, tá, gente? Só o amor é real. Ele fala o seguinte, que a Elizabeth chegou no aeroporto para aquela viagem de negócios que ela ia fazer e descobre que o voo dela tinha tido um problema técnico. E a empresa aérea, então, oferece para ela um voo, um segundo voo ali, que faria uma escala no Novo México. Era um voo que ia demorar mais para sair, também ia demorar mais para chegar onde ela precisava, mas daria tempo dela chegar a tempo, né, vamos assim dizer, para o compromisso que ela teria. Então ela aceita, compra uma revista, senta no saguão do aeroporto, está lá. Daqui um pouco, quem chega? O Pedro. O Pedro chega, a vê ali sentada, porque ele ia pegar o mesmo voo, tá?
Ele a vê ali sentada, cumprimenta, senta do lado, começam a conversar e começam a perceber que, bom, lembram-se que tinham se conhecido lá no Dr. Brian, e aí eles começam a trocar ideias e começam a perceber que tinha muita coisa em comum, e aí eles dão um jeito de sentar juntos no voo, vão juntos para o voo. E só para resumir a história, tá? Eles casaram-se e têm 3 filhos. Então, essa é a história vivenciada, é uma história real, tá? Vivenciada por esse médico aí, e que ele conta nesse livro. Agora vamos encerrar com algumas observações dele aqui, ó. Tinha uma noção muito concreta de como era difícil acreditar nesses conceitos sem ter tido uma experiência pessoal. Então, lembra? Ele não acreditava em nada disso, ele inclusive menosprezava os outros que acreditavam, que falavam do tema. Mas como é que ele poderia duvidar quando ele teve a experiência pessoal? Então ele não recriminava quem não acreditava, porque ele um dia não acreditou, mas depois dele vivenciar, não tem como não acreditar, né? Aí ele segue. A experiência torna-se necessária para acrescentar uma crença emocional à compreensão intelectual. Olha que interessante isso aqui. A gente pode acreditar em alguma coisa do tipo assim, porque intelectualmente falando é viável, é possível, mas não é uma crença forte quando você vive a experiência emocional, como ele vivenciou. Você soma, então, à sua crença intelectiva uma emoção, e isso se torna muito forte em você. Daí a razão das vezes a gente reencarnar esquecidos dos nossos passados, tendo que reviver novas emoções ali, para confirmar as nossas crenças intelectivas, aquilo que você aprendeu como espírito. E ele relata isso aqui, né, da experiência dele. Inicialmente não tinha noção das razões pelas quais eu estava mudando tanto. Então ele percebe que ao longo do tratamento com a Catherine, ele foi mudando, mas que ele não tinha noção das razões, tá? Porque ele estava mudando. Sabia que estava mais calmo e paciente, e os outros não se cansavam de me repetir como eu aparentava estar em paz, como eu parecia mais descontraído e feliz. Olha que interessante, né? Eu costumo dizer que os alunos, quando eles chegam no GEMB, que eles começam a estudar, que eles vão passando, né, passam do primeiro ano, eles relatam isso. Que eles vão se transformando, eles vão mudando os seus conceitos, seus valores, né? Eles se tornam pessoas diferentes. E as pessoas começam a notar e perguntam, mas o que está acontecendo com você? Que curso é esse que você está fazendo? Você está mudando tanto? Você está melhor? Ele não percebeu que ele estava se modificando com a história, com a experiência com a Catherine. As pessoas, os outros, notaram e falaram isso para ele. Que ele estava mais em paz, e parecia mais descontraído e feliz. E aí ele conclui, né, o porquê disso. Sentia mais esperança, mais alegria, um maior sentido de finalidade e uma maior satisfação na minha vida. Então, a partir dos outros falarem isso para ele, ele começou a perceber isso, tá? Nele. E ele conclui o seguinte, de um momento para o outro compreendi que havia perdido o medo da minha própria morte ou da não existência. São coisas distintas, tá? Que ele trata aqui, né? O medo da própria morte que ele tinha e também da não existência, porque fica essa incógnita, né? Quando a gente morre, o que acontece? Continua, não continua? A vida continua, não continua? Então ele pôde perceber que a morte já não existia, então já não tinha mais medo, e a existência seguia. Por isso que ele também não tinha mais medo. Já não tinha tanto medo de perder os outros, embora soubesse de antemão que as saudades seriam imensas. Olha que interessante. Então, além dele perder o medo da própria morte, dele perceber que a existência segue, né? Ele também perdeu o medo de perder outros, sabendo que ia sofrer naturalmente, ia ficar saudades, ia ter o período de luto e por aí afora. Mas
como a vida continua, ele sabe que não ia perder para sempre, né? E que poderia reencontrar. E aí ele conclui assim com essa frase que eu acho fantástica. Como é forte o medo da morte. Então eu encerro aqui, gente, fazendo um convite para que vocês reflitam em vocês o quão é forte o medo da morte em vocês. O quanto que o medo da morte pode estar impedindo que você viva uma vida feliz. E mais, o quanto o medo da morte pode estar adoecendo você. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que morrem pelo medo da morte, quando não deveriam. Então fica aqui uma reflexão com essa história toda que eu contei para vocês, fantástica. O quanto que a morte, ou o medo da morte, pode estar te paralisando e te tornando infeliz. Aqui eu encerro a palestra, tá bom? E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Vamos ver aqui se nós temos questões. A Inês perguntando aqui. A Inês, ela está perguntando, Edson, quero saber de uma fofoca, um bafão. O Pedro e a Elizabeth souberam que se conheciam de outras vidas? Ah, com certeza. Eu não lembro, como eu li o livro, esse livro Só o Amor é Real há muito tempo, né? Eu não lembro se ele fala isso, mas com certeza, quando eles começaram a trocar as ideias, quando eles foram falar para o Brian, né, que haviam se conhecido, que iam casar e tudo e tal, isso deve ter surgido, tá? Com certeza. A história é maravilhosa, né? Mais alguma questão? Não tem, deixa eu ver, 100 perguntas aqui. Podemos encerrar. Gente, obrigado pela atenção. Obrigado, Elisa, lindinha aí, por transmitir. Fica aí uma experiência linda para a gente, como espíritas principalmente, né? Confirmar aquilo, tudo que a gente vem estudando. Através de um médico americano aí, tá bom? E das suas experiências. Tudo de bom para vocês. Que Jesus nos abençoe. E um feliz final domingo de Páscoa.